os especialistas ainda estão esperando por estudos mais detalhados, com um número significativo de pacientes, para entender se os portadores de HIV, que é o vírus causador da AIDS, podem vir a ser considerados um grupo de risco para a Covid-19. Uma porcentagem dessas pessoas apresentam comorbidades, que são doenças crônicas, que muitas vezes são até exacerbadas pela própria medicação que elas tomam, né, por causa dos efeitos colaterais dessa medicação prolongada. Então, essas pessoas estariam, sim, mais suscetíveis, teoricamente, a desenvolverem quadros mais graves da Covid-19. Mas o que já se tem na literatura é a descrição de 257 casos de pessoas vivendo com HIV e que foram, então, infectadas pelo SARS-CoV-2, então desenvolveram o Covid-19, e não houve nenhuma associação estatística entre o maior risco desse grupo específico em relação ao restante da população. Ou seja, até o momento, pelos dados que se tem disponíveis, não daria para dizer que pessoas vivendo com HIV estariam mais propensas a desenvolver um quadro grave de Covid-19. Como a Covid-19 está impactando o tratamento de pacientes com HIV? A pandemia causou uma fragilização de todo o sistema de saúde, né? E além, obviamente, do impacto econômico e do impacto social que ela tem. Então, se a gente for pensar na maioria da população que vive com HIV, a gente já tem que entender que a maioria é uma população mais vulnerável, né, em termos econômicos e sociais. Então, essa dificuldade de acesso aos serviços de saúde, inclusive para ter acesso à medicação, ela é um fato, né? Então, sim, tem impactado no acesso das pessoas ao tratamento. As pessoas em isolamento social, essas pessoas teriam muitas vezes que ir de transporte público até o local da sua consulta, né, com o clínico, com o infectologista, e também o local de retirada da medicação. As consultas, elas foram interrompidas por um tempo. Então, agora que se está retomando, né? Então, muitos já tiveram um atraso em relação à sua consulta e a ter os medicamentos em mãos. A própria questão do acompanhamento, né, do paciente vivendo com HIV em terapia necessita de exames regulares, né, para avaliar a carga viral. Tudo isso foi impactado quando nós entramos em isolamento social. Os impactos emocionais e psicológicos causados pela pandemia de Covid-19 também podem agravar o estado de saúde dos pacientes com HIV. Essas questões psicológicas, elas também causam um impacto no tratamento desses indivíduos, né? Até pela questão da ansiedade que causa, se a pessoa vai conseguir ou não manter as suas consultas, o tratamento, e o que vai acontecer com ela se ela for contaminada, né? Então, tem uma questão psicológica importante que está permeando também a vida de todos nós, mas especificamente dessas pessoas, né, que vivem com doenças crônicas e que ficam realmente muito mais vulneráveis à Covid e aos impactos da pandemia, né? Quais são as medidas que devem ser tomadas para garantir a continuidade do tratamento da AIDS durante a pandemia de Covid-19 no Brasil? Se você pensar que as pessoas têm dificuldade de acesso pela questão do isolamento e da vulnerabilidade, acesso ao medicamento lá no local onde ela tem que retirar, pensar numa iniciativa governamental que pode ser subsidiada pela sociedade civil também, né? Nada impede que se junte aí o poder público e a sociedade para viabilizar, por exemplo, que essas medicações sejam entregues no domicílio do indivíduo, né? E a sociedade continuar fazendo a pressão necessária para que esses programas de tratamento, né, de doenças crônicas, e nós somos exemplo para o mundo do tratamento para HIV/AIDS, isso não pode acabar, né? Não pode ir só agora porque estamos fazendo um auxílio emergencial para a população ou estamos com todo o nosso sistema voltado para a Covid-19. Isso não pode ser uma razão para que esses programas que já acontecem há muito tempo, que milhares de pessoas dependem deles,
para que sejam interrompidos ou que sejam postos de lado, com menos verba, com menos organização, para que eles continuem acontecendo.